Olá pessoal, tudo em paz? Professor Serjão. Vamos falar um pouco de relações ecológicas, que é um assunto relativamente tranquilo, mas vamos dar uma lembrada, né, em coisas importantes dentro desses processos, se tem alguma parte evolutiva importante ou não. Quando a gente fala de relações ecológicas, nós temos dois grandes tipos, né? Aquela que ocorre dentro de indivíduos da mesma espécie. Então a gente chama de interior, intraespecíficas, ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. E se forem de espécies diferentes, interespecíficas. Então vamos começar pelas intra. Dentro das relações ecológicas intraespecíficas, portanto dentro da mesma espécie, pode ser harmônica, mas também pode ser desarmônica. Então, quando ela é harmônica, significa que os indivíduos que participam dessa relação ecológica, ninguém sai prejudicado. Necessariamente, não precisa beneficiar todos, mas quando ela é harmônica, ninguém sai beneficiado. E pode beneficiar a todos. Dentro das harmônicas, nós temos as colônias e as sociedades. Para ser uma colônia, positivo nos dois pontos, indicando que é benéfico para todos que participarem dessa relação. Todos sairão beneficiados. Nós temos a colônia, que nada mais é do que uma relação ecológica intraespecífica harmônica, onde os indivíduos estão fisicamente ligados entre si. Os corpos estão ligados anatomicamente e, às vezes, fisiologicamente também. Dentro de uma colônia, nós temos dois grandes grupos, as isomórficas. Iso igual morfia, os indivíduos apresentam exatamente o mesmo tipo de corpo. Isomórficas. Se elas são isomórficas, tem uma relação interessante para pensar mais. Não há divisão de trabalho. Porque se todos são iguais, todos praticam exatamente as mesmas relações fisiológicas. Quando a gente apresenta diferença entre os indivíduos, significa que há divisão de trabalho. Colônia heteromórfica. Fácil, né? Então, isomórfica, todos são iguais. Colônia de bactérias, esponjas, corais. Então, um exemplinho simples aqui, ó. Você tem uns pólipos fisicamente ligados entre si, ó, todos são iguais. Portanto, cada um deles apresenta a sua própria fisiologia. Você tem aqui uma colônia de streptococo, né? Ó, tré de trenzinho, um atrás do outro, uma bactéria atrás do outro. Percebeu? Todas são iguais, praticamente idênticas. Portanto, não há divisão de trabalho. E todos estão com seus corpos, ou células, fisicamente ligadas. Já uma colônia heteromórfica, o que é que vai acontecer? Há divisão de trabalho. Então, se os indivíduos desempenham funções diferentes, devem ter estruturas diferentes, né? Na biologia é fundamental, forma e função. Então, um exemplo bem bonito disso aqui é a caravela. Caravela, que por acaso também é um quinidário, né? Como os coraizinhos, por exemplo. Na caravela, o que nós vamos ter? Você tem lá o nível da água, do mar. Sobre essa água do mar, nós vamos encontrar um indivíduo que é o pólipo flutuador. É aquele pólipo que tem o formato de uma bexiga cheia do quê? Cheia de ar. Justamente para flutuar, portanto, para deslocamento de quem? Da colônia. É uma forma. Aí, preso a ele, aparecem os tentáculos, certo, gente? Nesses tentáculos, nós vamos encontrar indivíduos que apresentam estrutura polipoide e apresentam tentáculos bem pequenininhos, com pouquíssimos quinidócitos, aquela célula urticante, você relou, queima, né? Por quê? Porque esse pólipo, ele vai ter a função de reprodução. Olha lá, ele produz
por brotamento, as medusinhas do ciclo alternante. Então, esse pólipo é chamado de gonozoide. Gônada. Gônada, lembra o quê? Lembra reprodução, órgão reprodução, tudo bem? E o zoide porque ele se movimenta. Então, gonozoide é um pólipo que apresenta uma função específica, reprodução. Nesses mesmos tentáculos, nós vamos observar indivíduos já um pouco diferentes. Tentáculos bastante longos e justamente para fazer o quê? Captura de pequenos nutrientes, alimento. Então ele é um gás. Gastrozoide. Gastro lembra o que mesmo? Sistema digestório. Portanto, a função dele é defesa e captura de alimento. Percebeu? Uma colônia, quando os indivíduos são todos iguais, é chamada de isomórfica. Quando a colônia é heteromórfica, formas diferentes, é porque vão apresentar funções diferentes. Beleza, não? Então, tá aí, né? O primeiro grupinho, harmônicas e chamada colônia. Mas ainda dentro desse processinho, nós vamos encontrar o quê? A sociedade. Então, número 2, sociedade, aonde todos se beneficiam. Qual é a grande diferença de colônia para a sociedade? Na colônia, os indivíduos estão anatomicamente ligados entre si. Ligados. Esqueci de escrever aqui, ó. Ligados. E lá, eles estão separados. Ok? Então, os indivíduos não estão ligados. Não estão ligados. Colônia, todo mundo ligado. Sociedade, todos os indivíduos que participam separados, não ligados entre si. Pessoas, se eles não estão ligados, né, uma sociedade, uma relação ecológica, harmônica, intraespecífica, chamada sociedade, tem que ter divisão de trabalho. Então, nesse tipo de relação, há divisão de trabalho. Então, o exemplo clássico que a gente sempre lembra são os insetos sociais. Os insetos sociais. O que a gente entende por inseto social? Abelha. Vamos pegar aqui a abelha e já lembrar rapidinho, ó. Por que ela é uma colônia? Porque lá existe um indivíduo chamado zangão, que é um macho reprodutor. A função dele é essa. Se esse macho resolver não realizar a sua função, acabou a colônia, não, acabou a sociedade. Você tem a rainha. A rainha também é a fêmea reprodutora. Se a rainha não fizer o seu papel de reprodução, acabou-se a sociedade. E você tem as operárias. As operárias são fêmeas que têm por função coleta de pólen, construção da colmeia, produção de alimento chamado mel e geleia real, produção, né, de várias outras estruturas que vão proteger e construir a colmeia. Portanto, se as operárias também não fizerem o seu papel e cada grupo de operário o seu papel, a sociedade inteira se desfaz. Maravilha? Além das abelhas, você tem os cupins, você tem as formigas, né? Em todos eles, o que eles têm em comum por ser uma sociedade? Todos se beneficiam, todos pertencem à mesma espécie e há necessariamente divisão de trabalho. Portanto, os corpos deles são diferentes, pois desempenham funções diferentes. Maravilha? Então, falamos das harmônicas. Vamos falar então das desarmônicas. Bom, agora a gente vai para as desarmônicas. Então, relações ecológicas intraespecíficas dentro da mesma espécie
Só que agora, ao invés de ser harmônicas, serão desarmônicas. E nesse caso, nós temos duas relações interessantes. O canibalismo, que por si só, ó, perceba que agora nós teremos alguém se prejudicando, ó, canibalismo. O que é o canibal? É aquele que utiliza o corpo do outro, da mesma espécie, por alimento. Então, usa o indivíduo da mesma espécie por alimento. Então, um exemplo bonitinho disso aqui são os crocodilos machos, que se alimentam dos filhotes. Esse filhote pode ser um filhotinho pequenininho mesmo, mas pode ser um crocodilo já de meio metro, 1 metro, pode ser maior. Você pega um crocodilo às vezes de 4, 5 metros, comendo crocodilos de 2 metros, e esse não é tão filhote, concorda? Então eles se alimentam, né, os grandões. Eles acabam se alimentando dos menorzinhos aqui, mesmo dentro da sua espécie. Tudo bem? Louva-a-Deus. O louva-Deus fêmea se alimenta do louva-Deus macho, logo após a cópula. Então, terminou a cópula, a fêmea de louva-Deus, ela está próximo do macho, ela dá um abraço nupcial no macho. Na verdade, ela vai decepar a cabeça e comer o macho, parte dele, não come todo, mas principalmente a cabeça e tal. Por quê? Porque ela já começa a ter a necessidade de proteína. E a proteína fácil de obter é o próprio macho. Então ela se alimenta do ex-marido. O que mais que a gente tem aqui? Filhotes de tubarão-tigre. O tubarão-tigre é bem diferente dos tubarões ou dos peixes outros. Ele apresenta uma bolsa semelhante a um útero. Não é útero, mas uma bolsa onde os ovos, ovovivíparo, os ovos colocados nessa bolsa eclodem. E essa bolsa é cheia de um líquido que eles usam como alimento, mas lá dentro chega a ter 70, 80 ovos, 70 pequenos tubarões. O que nasce primeiro, maior, come o irmãozinho menor. Percebeu? Então, dentro da própria barriga do tubarão fêmea, já começa o processo de seleção natural. Aquele que é mais esperto, mais rápido, mais ágil, se desenvolve mais rápido, consegue sobreviver. Então, a fêmea chega a colocar dentro dela mesma, formar dentro dela 70, 80 ovos. Desses 70, 80 ovos, nascem 7, 8 tubarões, mas já nascem maiores e bastante já bem desenvolvidinhos e mais espertos, né? Porque já passaram pelo primeiro problema da sua seleção natural. Então, indivíduos que se alimentam de indivíduos da sua própria espécie. É o canibalismo. E ainda a gente tem a competição. Competição. Só que eu estou falando de competição entre indivíduos da mesma espécie. Existe competição entre indivíduos de espécies diferentes. E aí, qual é o sinal que a gente vai usar para diferenciar uma da outra? Convencionou-se que quando eu usar 2 sinais negativos, é uma competição dentro da mesma espécie. Se aqui tivesse um sinal positivo, seria a competição entre espécies diferentes. Então vamos voltar ao negativo aqui. Bom, dentro da mesma espécie, então a gente poderia supor o seguinte nessa competição. Você tem lá 2 machos de lobo-guará. Ora, o que eles vão fazer? Competir pelo território. Vão competir pela fêmea. Vão competir por alimento. Espaço, alimento, território, água, abrigo. Então, indivíduos da mesma espécie competindo entre si. E isso aqui também é um processo de seleção. Um mais apto expulsa o menos apto, portanto conseguem os seus filhotes,
teoricamente falando, esses filhotes seriam os melhores. Mas você sabe que não é bem assim. Pode ser melhor que o pai, pode ser igual ao pai e pode ser pior que o pai. Mas o processo de seleção natural sempre, sempre, sempre irá acontecer. Bacana? Então, tá aí as 4 relações ecológicas intraespecíficas, harmônicas, colônia e sociedade, desarmônica, canibalismo e competição. Então, canibalismo, processinho que o indivíduo usa da própria espécie. Competição já é um processo mais bem elaborado, é um processo evolutivo, né? Porque acaba, na verdade, formando ou selecionando os indivíduos mais bem aptos dentro da própria espécie. Maravilha? Mas nós temos também as outras relações. Relação ecológica, interespecífica. Tranquilo? Nesse tipo de relação, o que é que vai acontecer? Os indivíduos são de espécies diferentes. Então aqui tem que ser, né, espécie, você não pode responder assim, né? Ah, 2 peixes. Pô, 2 peixes não vai dar certo, né? Porque eles podem ser da mesma espécie. Então você vai ter que falar, um dourado e uma piraputanga. Indivíduos de espécies diferentes. De novo, dentro das relações intra e inter, nós vamos ter as harmônicas e as desarmônicas. Vamos começar pelas harmônicas. Dentre as harmônicas, a primeira delas, mutualismo. Todo mundo se beneficia. E ela é uma relação obrigatória. Então, é esse tipo de relação, os indivíduos têm que permanecer juntos. Se eu separar os indivíduos, algum prejuízo acontecerá. O prejuízo pode ser a morte ou não, necessariamente não a morte, mas haverá um prejuízo. Então, no mutualismo, relação ecológica intraespecífica, interespecífica harmônica, aonde a relação é obrigatória. Então você tem lá o boi versus os micro-organismos que vivem no seu interior. O que o boi faz? O boi fornece a celulose, o capim. E o micro-organismo fornece a celulase. Lembra? O animal não produz celulase, a enzima. Então, o micro-organismo produz a celulase. Portanto, o boi alimenta o micro-organismo digere a celulose e parte dessa celulose e parte dos micro-organismos. Então, o boi não é tão bonzinho assim, né? Parte desses próprios micro-organismos que vão morrendo, ou o próprio boi mata, desce o seu intestino e são aproveitados como alimento também. Só que os micro-organismos aqui têm muito mais benefício, porque estando dentro do boi, tem defesa, tem alimento e se reproduzem. Se eu separar o boi vai ter prejuízo sério na sua alimentação. Se eu separar o micro-organismo, a mesma coisa, e até a sua morte. Então, ambos devem viver juntos. Então, não posso ficar dando muito antibiótico para boi, né? Para ruminante, senão mata as bactérias da pança dele, onde eles estão lá no seu estômago. Beleza? Você tem outros exemplos bacanas disso aqui, como o risóbio. Risóbio, bactéria fixadora de nitrogênio. Então, um outro exemplo bonitinho, o risóbio. Risóbio versus leguminosa. Leguminosa é a soja, feijão, ervilha, lentilha e tal.
que o rizóbio é? É uma bactéria que fixa nitrogênio. Portanto, fornece composto nitrogenado para a leguminosa, íon amônio, por exemplo. E a leguminosa, ao receber esse nitrogênio, ela cresce, se desenvolve mais rápido, se beneficiou. E a leguminosa alimenta o rizóbio que vive na sua raiz. Portanto, o rizóbio fornece nitrogênio, a leguminosa fornece abrigo, fornece alimento e o rizóbio se multiplica. Se eu separar o rizóbio, ele não se reproduz mais, fora da leguminosa. E a leguminosa não consegue mais sua fonte de nitrogênio. Ambos saem prejudicados. Maravilha? Você pode tirar o rizóbio daqui, que é uma bactéria, e pôr um fungo. Fungo vivendo na raiz de planta. Aí é genérico, né? Então, um fungo fazendo a função do rizóbio, fornecendo nutrientes, menos os nitrogenados, e a planta crescendo, se desenvolvendo, alimentando o fungo também, né? Nós chamamos isso de micorriza. Maravilha? Então, pessoal, segundo caso de relação interespecífica harmônica. Protocooperação ou cooperação. Olha lá, todo mundo se beneficia. Então, qual é a diferença para o mutualismo? Essa daqui é facultativa. Se acontecer, é bom para os dois. Se não acontecer, eles continuam vivendo também. Então, daí o termo facultativa. O siriri, um passarinho, ele pousa numa anta, num cavalo, num boi, animais maiores, beleza? E lá o que ele faz? Fica arrancando os carrapatos do boi, da anta. Então o siriri está se alimentando. É um benefício para ele. Agora, e a anta? Ela está se beneficiando também? Por quê? Porque ela fica aliviada dos seus ectoparasitas. Maravilha, né? O paliteiro é um passarinho que tem um hábito de entrar na boca de crocodilo quando eles estão descansando na beira do rio. Para tirar o quê? Na boca do crocodilo, você tem também parasitas que ficam presos dentro da boca e o crocodilo não tem como tirar. Então, o paliteiro entra na boca do crocodilo e tira lá o sanguessuga, que está preso por dentro da boca do crocodilo, sugando o sangue dele, está no nome, né? E aí alivia também o crocodilo. Ah, mas ele também não pode comer o resto de alimento. Ó, se ele estiver comendo o resto de alimento do crocodilo, não se chama protocooperação. Tudo bem? Aí vai chamar-se de comensalismo, quem come o resto do outro. Então aqui é para aliviar, ó, percebeu? Aliviar os carrapatos, tá? Mas nem sempre, né, vai ser tirar verme. Pode ter outras relações positivas entre eles. Bom, dito isso, suponha o seguinte, eu tenho aqui um gráfico de frequência de indivíduos em relação ao tempo. E a espécie 1 e a espécie 2 estão vivendo juntas. Percebeu que ambas estão se beneficiando? Olha lá, quando elas estão juntas, existe um benefício, está aumentando a população. Aí, eu separo, promovo um processo de separação. Separo o 1 do 2. Se eu fizer isso, 2 casos podem acontecer e você já matou, né? Eu separei aqui no primeiro caso, e o que aconteceu? Ó, eu separei, mas elas não continuaram crescendo, mas também não tiveram prejuízo. Então está na cara que isso aqui é uma protocooperação. É isso que eu estou falando aqui. Já aqui não, né? Percebeu? Ó, elas estavam vivendo juntas, eu separei. Na hora que eu separo as populações, olha o que acontece com elas imediatamente. Elas têm um prejuízo. Elas caem o número de indivíduos. Então, isso daqui é o mutualismo. Então, se eu separar e tiver um prejuízo, mutualismo. Se eu separar e não houver grandes prejuízos, cooperação. Maravilha? Vamos falar mais uma. Comensalismo. No comensal, a relação é mais de zero. Alguém se beneficia e o outro não sai prejudicado. No caso do comensalismo, nós normalmente estamos nos referindo a quem come o resto de alimento do outro.
come o resto de alimento do outro. Oxa! Comer o resto de alimento. Bactérias comensais. Ora, elas vão comer o resto do nosso alimento, que as próprias fezes, beleza? É que dentro dessas bactérias do nosso intestino grosso, tem umas que realizam, inclusive, protocooperação, porque elas nos fornecem algumas fontes de vitaminas. Então fica difícil você ficar falando de bactéria no intestino, tem de tudo, tá? Então, um exemplo bonitinho aqui, que a gente pode até incluir o homem. Ora, o homem produz o lixo, no meio desse lixo tem muito resto de alimento. O urubu não existe, né? O urubu vai se alimentar disso aí. Então você vê aquele monte de urubu passeando no meio do lixão, capturando restos dos nossos alimentos. É um exemplo, né? Dentro desse processinho aqui. O urubu se beneficia e para o homem, é o resto, né? Pode comer, tudo bem? Você não vai ter, né, menor problema disso aí. E um exemplo bonitinho também é o tubarão, esse é bem conhecido, né? Versus a rêmora. A rêmora é um peixe estranho, né? Que fica presa no tubarão. Então você tem lá o tubarãozinho, então preso aqui no tubarão tem um peixinho. Não é tão peixinho assim, tá? Mas vamos deixar como um peixinho. Esse peixinho aqui é a rêmora. O que ela fica esperando? Ela fica esperando o tubarão atacar uma vítima. Aí o tubarão morde lá um robalo, algum outro peixe. E aí o tubarão despedaça esse peixe. E ele engole os pedaços. Você nunca viu um tubarão mastigando, né? Ele morde e engole, morde e engole. Cada mordida que ele dá, sobram pequenos pedaços que o tubarão não vai atrás. Quem vai atrás? Os peixes menores que estão lá. A rêmora e outros peixes, né? Aqueles peixinhos que ficam na frente do tubarão, chamado peixe piloto, também estão aqui justamente esperando o tubarão atacar uma vítima e aí se aproveitar desses restos. Então, a rêmora se beneficia e o tubarão não sai prejudicado porque era um resto de alimento que ele não tem o menor interesse. Voltamos. Mais uma relação interespecífica harmônica. O nome dela, forésia. Percebeu? Positivo para um, indiferente para o outro. Toda vez que você falar de forésia, você está dizendo algo assim, transporte. Uma espécie se beneficia porque outra espécie o está transportando. E você já fez isso. Você já não passou assim no meio de um terreno baldio, cheio de carrapicho? Aí você olhou teu pé, cheio de picão, carrapicho, e você já está longe daquele lugar. Aí você para e joga os carrapichos no chão, o picão no chão e vai embora. O que você acabou de fazer com o picão? Transporte. Então, o picão usou o nosso corpo, o corpo dos animais da natureza, para que ele seja transportado. Bacana, né? Então, você tem casos de sementes que ficam presos aonde? No pelo dos animais. Então, o animal, pelo do animal. O animal faz o quê? Transporta essa semente. Transporta. Então, isso é chamado de forésia. A semente usa o corpo de um outro ser para que ela seja transportada. As cracas, que é um crustáceo, né, muito estranho, né, e hermafrodita ainda. A craca fica presa no corpo das baleias. E ao transportar as cracas, a baleia facilita o que na craca? A captura de alimento. Então, conforme a baleia vai nadando, a craca vai conseguindo obter o seu alimento de uma forma mais eficiente. Então, a baleia transporta... vou até usar a palavra aqui igual, tá? Então, quando um ser transporta o outro, a gente chama isso de forésia. E o exemplo mais bonito que tem é mosca. Mosca varejeira, aquelas moscas grandona. Às vezes você pega uma mosca dessa, olha a patinha traseira dela, o terceiro par de pata dela, tem um pequeno escorpiãozinho preso nela. O pseudo-escorpião se prende à pata de insetos voadores e o inseto voador leva embora e leva junto.
Então, os pseudo-escorpiões, não são escorpiões, mas é do grupo dos escorpiões, usam moscas e outros pequenos animais para o seu transporte. Às vezes a gente até olha um percevejo voando e nas patinhas do percevejo 3, 4 pequenos escorpiãozinhos. Aí você chega perto, é pseudo-escorpião, um pouco diferente. Então essa é a forésia. Mais um. Inquilismo. Inquilino, não lembra o indivíduo que usa a casa do outro? Inquilinismo usa o corpo do outro. Um ser usa o corpo do outro como benefício. E o outro ser que protege não sofre problemas. Então, nesse caso aqui, a gente tem um bicho muito estranho chamado pepino do mar. Então, você tem lá o pepininho do mar, tal, um equinodermata. E aí, o que acontece? Existe um peixinho chamado peixe-agulha ou fiaréster. O peixe-agulha ou fiaréster enfia o corpinho dele dentro ao peixe-agulha ou o fiaréster. Quando esse peixe, o agulha, ele é atacado por um peixe maior, então vem lá um predador, né? Vamos supor que chegue aqui um baita de um predador. Ora, o que ele vai fazer? Ele penetra dentro da cloaca do pepino do mar e fica escondidinho lá dentro. Aí o predador não consegue capturá-lo e matá-lo. Portanto, o peixe-agulha se beneficia. E para o pepino do mar? Para o pepino do mar a relação é indiferente. Percebeu? Então você lê um texto. Fala que uma espécie usa o corpo do outro, tal, mas tem que ser por um processo básico, né, de defesa, na maioria das vezes. Né? Se for porque um libera a substância, o outro já não é uma relação de inquilino, usar o corpo do outro. Tranquilo? Bom, mais um caso. Epifitismo. Mais e zero. Epi, em cima, fito, planta. Uma planta, no inquilinismo é de animal para animal. No epifitismo é de vegetal para vegetal. Então, epi é uma planta que vive em cima da outra planta. Você já lembrou, né? As bromélias, as orquídeas, que a sua mãe tem e manda você ficar jogando água lá. Então, a orquídea vive sobre as árvores. E para que ela vive sobre as árvores? Porque ficando lá para cima, ela consegue uma maior quantidade do quê? Luz. Então, orquídeas, bromélias e outros seres que você vê em cima das árvores, elas estão lá, chegaram lá porque as sementes foram levadas normalmente por forésia, algum animalzinho levou, tudo bem? Ou o vento. E aí a orquídea, ela germina a sua semente e começa a crescer em cima de um caule de uma árvore, de um galho. E ela se desenvolve muito bem lá. E aí a árvore, como cresce, a orquídea consegue uma maior intensidade de luz para ela. Maravilha? Então, seria o epifitismo. Bom, vamos falar das desarmônicas. Desarmônicas. E a primeira delas, importante pra caramba, predação. Então, nesse caso aqui, não tem mais acordo, né? Alguém sai prejudicado. E quando você fala de predação, não tem dúvida, né? Alguém morreu. Beleza? A onça vai lá e dá uma mordida e só arrancou um pedaço da perna da capivara. A capivara não morreu, ela fugiu. Mas ela vai sobreviver? Sangramento. O cheiro do sangue atrai outros predadores. Se a capivara entrar na água, as piranhas vão dar conta dela. Você percebeu? Mesmo que o predador não tenha conseguido dar aquele bote fatal, se ele mordeu, dificilmente o ser vai conseguir sobreviver. Até por infecções e outros processos. Maravilha. Então, na predação, o que você vai ter? Um indivíduo se alimenta
de outro indivíduo que não é a sua espécie. Se fosse a mesma espécie, seria canibalismo. Maravilha? E na predação, pessoas, né, nós temos umas relações evolutivas importantes. Então, um exemplo clássico de predação, assim, bem tranquilão lá, né? O lobo guará se alimentando de um rato. Capturou um rato, um coelhinho, uma lagartixa, né? E vai se alimentar disso aí. Então você tem trocentos exemplos. Você comendo um peixe, né? É uma predação. Então o predador, ele sempre elimina, ele usa o corpo do outro por alimento. Por isso que a predação participa do processo evolutivo. De que forma? De que forma? Ela, predação, mantém as populações, principalmente de herbívoros. Então, se não fossem os predadores, os herbívoros se matariam. Pensa, se não existisse a onça, a sucuri, a surucucu, o gavião, a coruja, a população de rato lá no meio ambiente seria altíssima. E como eles são herbívoros, eles acabariam com a alimentação e morreriam também. Então é fundamental, né, a presença do predador. Mantém as populações de herbívoros. Pensa em anfíbio sapo. Bom, bicho importante pra caramba, porque mantém as populações de insetos. Por exemplo, mosquito da dengue, né, ele come as larvinhas. Tranquilo? Matamos o sapaiada, estragamos todo o meio ambiente, as larvas se desenvolvem, tá aí a dengue para, né, nos ajudar. E outros fatores que levaram ao desenvolvimento da dengue. Então, processo evolutivo. E o segundo, ele promove uma seleção no mais apto. Tudo bem? O indivíduo melhor adaptado. Mas o que é evoluir? Evoluir é adaptar-se. Então, uma seleção melhor no processo de adaptação. Então, uma onça, quando ela corre atrás da capivara, e ó que capivara corre, não pensa que capivara é um bicho lerdo, não. Você concorda que se as capivaras tiverem uma velocidade muito maior que a onça, vai ficar difícil para a onça, né? Ah, mas ela pega de tocaia, mas mesmo assim vai ser mais difícil. Então o que acontece? Quando um predador corre atrás da sua presa, ele sempre vai retirar desse meio o doente, o mais velho, aquele que está com algum problema para correr uma perna mais curta, os indivíduos menos aptos. Só que, por outro lado, ao tirar da população de presa os menos aptos, sobraram os mais aptos, que vão produzir filhotes mais eficientes também, e óbvio, os menos também. Só que a própria presa também faz uma pressão de seleção sobre o predador, fazendo com que aquele predador que corre menos, faz mais barulho, enxerga mal, o predador barulhento, ele não vai conseguir se alimentar, porque ele não é muito apto, será eliminado também. Percebeu? Uma espécie promove pressão evolutiva sobre a outra espécie. A gente está falando do conceito de coevolução. Então, coevolução. Coevolução. Duas espécies evoluem, adaptam-se ao mesmo tempo, tanto sobre a presa quanto sobre o predador. Então é importantíssimo esse processinho aí. E quando a gente analisa um gráfico, esse também é bem conhecido, com o passar do tempo, frequência de indivíduos, qual é a tendência? Aumenta a presa, aumenta predador, cai predador, aumenta predador. Então a gente tem um gráfico que vai sofrendo uma bela de uma oscilação. Se aumenta a presa, aumenta predador. Aumentou o predador, diminui presa. Se diminui presa, diminui predador. Diminuindo o predador, aumenta a presa. Aumentou a presa, aumenta o predador. Você já entendeu, né?
Então a gente vai tendo sempre uma oscilação, aonde a presa e o predador vão oscilando conforme a população de presa, principalmente, aumenta. Maravilha isso? Então é fundamental ter o predador. Se não houver o predador, qual é a tendência da presa? Aumentar indefinidamente. Aí você já entendeu, né? Você já entendeu. O que é que vai acontecer quando, principalmente, o homem interfere nesse processo? Você tem presa-predador oscilando e tendo todos esses processos de manutenção de número de indivíduos, seleção dos mais aptos acontecendo. Só que, imagina a seguinte situação: capim, capivara, onça. Aí vamos lá e acabamos com as onças. Por quê? Porque a onça é um bicho muito mau, né? Come os filhotinhos e tal. O que é que vai acontecer com a população de capivara? Horas. A população de capivara subiu e estava sendo controlado pela população de onça. Aí um espertão foi lá e acaba com as onças. A população de capivara. Por que isso? Porque você tirou o predador que regula a população dos herbívoros. Então é necessário o predador para controlar os herbívoros, senão eles se matam, não tem acordo. Maravilha? Aquele problema que está acontecendo muito no Brasil lá com os javalis, né? Os produtores rurais estão com um problema sério. Os javalis, gente, aquilo lá se reproduz muito rápido, tem muitos filhotes. E aí, quando eles olham uma plantação, quando eles percebem uma plantação de milho, eles atacam a plantação de milho, mandioca, eles detonam, eles têm alimento ali à vontade. E como lá no meio ambiente os predadores foram eliminados, né? As grandes cobras, os gaviões, os predadores mamíferos, o javali faz a festa. E aí a gente tem aquele problema dos caras, né, ter que ficar matando o javali, prender o javali, comer o javali, mas é difícil, hein? Então criamos um grande problema. Maravilha? Oi, então vamos lá. Vamos terminar as outras relações desarmônicas interespecíficas, espécies diferentes. Parasitismo, tranquilo, né, pessoas? Uma espécie usa parte do corpo de outra espécie por alimento. Então, suga o sangue, come um pedaço do tecido conjuntivo. O mal de Chagas, né? Ele come um pedaço do nosso coração, não é legal, né? Mas fazer o quê? Então, o parasita, ele se diferencia muito do predador justamente por isso. O predador normalmente leva à morte a sua presa. E no parasitismo, o hospedeiro, quem recebe, portanto, o parasita, necessariamente não morre. Mesmo porque todo parasita evoluído não mata o seu hospedeiro. Porque se matar o hospedeiro, o parasita também morre junto. Beleza? Então certos vírus, parasitas, certas doenças bacterianas, certos protozoários que levam à morte, é isso aí, né? Então a ideia é que se o parasita levar à morte o seu hospedeiro, ele, parasita, tem que ter outros mecanismos, que são clássicos, né? Grande produção de proles para continuar a sua espécie. Então, normalmente o parasita da malária, né, o Plasmodium falciparum, ele penetra no nosso corpo, picada do anófeles, tal, bonitinho, né? Aí ele vai se reproduzindo dentro do nosso fígado, no nosso sangue, barará, mas ele, né, vai causar problemas e, em geral, não leva a pessoa à morte no início do processo todo. Agora, se uma pessoa pegar várias malárias, aí é outra história. Aí o hospedeiro está bastante debilitado. Então, um parasita evoluído é isso. Ele necessariamente não mata o seu hospedeiro. Então, no parasitismo, o homem hiberne, né? O hiberne é uma das fases de mosca varejeira, né? Isso aí. E a mosca, o que ela faz? Ela se alimenta dos tecidos da pele do homem, do cachorro, do porco, do cavalo. O homem sai prejudicado e o hiberne sai beneficiado. O homem vai morrer por causa disso? Não. Entendeu, né? Então, existem parasitas que vão levar à morte. E outros, a grande maioria, não.
causam debilidades e tudo mais, mas necessariamente a morte não. Antibiose, também chamado de amensalismo. Essa é uma relação ecológica, né, da onde nasce o antibiótico. Uma espécie libera uma substância tóxica que inibe ou mata a outra espécie. Então, uma espécie libera uma substância, em geral, líquida. Essa substância vai e mata uma outra espécie. E aí, você tem um caso clássico da maré vermelha, onde uma alga libera uma substância tóxica que causa o quê? Causa a morte do peixe. Mas por que uma alga mata o peixe? Porque ao acelerar a morte do peixe, essa substância causa parada cardíaca no animal, o peixe, entra em decomposição. E ao entrar em decomposição, libera o que para a alga? Nutrientes. Então, muito louco isso, né? Uma alga mata um animal, e esse animal pode ser peixe, pode ser réptil, pode ser mamífero, né? A toxina é violenta. Tão violenta que até teve guerras, a primeira guerra, Grande Guerra Mundial, o exército austro-húngaro, né, usava as algas da maré vermelha para contaminar poço d'água. Se o cara tirasse essa água para beber, para dar para o cavalo, durante a guerra, todo mundo se dava mal, beleza? E o exemplo bonito, né, de processo de antibiose é o fungo que libera uma substância tóxica chamada antibiótico. É daí que surge com o experimento de Louis Pasteur, né, lá atrás, né, 1900 e... faz tempo, hein? Lá no comecinho do século, 1917 e tal. Ele estuda os fungos e bactérias no laboratório dele. E ele percebe que, de repente, né, as bactérias que ele estava estudando numa plaquinha número 21, né, conhecida lá, as bactérias morreram todas. Eu falei, caramba, mas o que aconteceu? Estudando um pouquinho mais para frente, né, essa placa que morreram as bactérias, ele percebeu que nasceram fungos lá. Opa, onde tem um fungo, a bactéria não sobrevive. Estudando, né, lá na frente surge o antibiótico, né, a purificação e produção de antibióticos a partir de fungos, e hoje nós sabemos que bactérias também produzem antibióticos contra outras bactérias. Então o fungo mata a bactéria usando uma substância tóxica. A alga mata os animais usando uma substância tóxica. Raiz de tomate. Se você plantar um tomate do lado, um tomateiro do lado de árvores, com o tempo você vai perceber que a árvore começa a ficar ruinzinha. Né? Por quê? Porque a raiz do tomateiro libera substâncias tóxicas no meio que vão impedir o desenvolvimento da árvore. Ou eucaliptos também liberam substâncias no solo que acabam prejudicando a germinação e crescimento de outras espécies. Por isso, quando você olha uma plantação de eucalipto, né, ela é aberta embaixo, já percebeu? É claro que é aberta, Sérgio, não entra luz. Mas na Amazônia não entra muita luz dentro da mata e a mata é fechada. Você entendeu que tem algum outro processo por detrás? Além de pouca luz dentro de uma mata de eucalipto, você tem a raiz do eucalipto. Tanto que depois que colhe eucalipto, aquela terra fica difícil de trabalhar com ela, plantando alguma outra coisa. Então você vai ter que usar, né, algumas espécies que conseguem se desenvolver. Muitos fazendeiros põem boi em cima, xixi, cocô, decomposição com o tempo, aí você consegue dar uma recuperada nesse solo aí. Então, o antibiose. Não esquece, né, que isso aí também é chamado de amensalismo, e você tem esse exemplo importantíssimo. Muitos de nós só existimos hoje por causa desse processo aqui, né, do descobrimento do antibiótico. E o esclavagismo, ou também chamado sinfilia. Sim é com filos, é amigo, né, mas aqui não é muito amigo, né? Então, sinfilia, porque é uma relação negativa, onde um se beneficia e o outro sai prejudicado. Você tem um exemplo bonitinho disso aqui, eu acho muito bonitinho, que é o pulgão. Pulgão. O pulgão suga o quê? Suga a seiva elaborada da planta. Então, fura a planta, vai lá no
floema e chupa a seiva elaborada cheio de composto orgânico, principalmente açúcares. E se alimenta disso. Só que o pulgão é tão pequenininho e a pressão interna dentro do vaso é tão grande que quando ele fura o vaso, a água, a seiva elaborada entra com pressão e atravessa o seu intestino praticamente todo. E saem pequenas bolinhas de açúcar que ficam presas na região anal do bichinho. Então aqui você tem açúcar da seiva. Açúcar. E se ficar parado, a água evapora e fica todo branco na região desses bichinhos, né? Indicando a presença do açucrinha mesmo. Aí você tem um formigão, uma determinada formiga. Lá no cerrado, isso aqui é bastante comum. O que essa formiga faz? Se alimenta desse açúcar. Ah, mas então o pulgão está alimentando a formiga. Positivo. Se você mexer com esse pulgão, a formiga defende o pulgão. Oh, então é positivo, todo mundo se beneficia. Não. Porque a formiga não deixa o pulgão embora. Tirou a liberdade do pulgão. O pulgão, se ele começar a se movimentar e sair fora daqui, a formiga vai lá, traz o bichinho de volta, mata o pulgão, pega o pulgãozinho morto e esfrega esse pulgãozinho na própria planta para atrair novos pulgões pelo cheiro, porque o pulgão é cego. Então, na verdade, o pulgão seguia pelo cheiro de outros pulgõezinhos. Então, a formiga, ela selecionou isso, né? Com o tempo, ela pega o pulgãozinho rebelde, né? Mata, esfrega o bichinho, o corpinho dele aqui, o cheiro dele vão atrair novos pulgões que essa formiga vai utilizar como o quê? Como escravo, né? Esclavagismo. Eu uso o trabalho do outro para obter alguma vantagem. No caso, a vantagem da alimentação. Então, a formiga impede a saída do pulgão, a formiga é positiva. E o pulgão fica lá sendo escravizado no processo, ou até morto, né? Se ele insistir querendo ir embora. Então, o processo para a formiga é negativo. E a última, pessoal, tem mais uma relação ecológica aqui para a gente pensar, né, entre indivíduos de espécies diferentes, que também é um processo competitivo, né, extremamente importante também na evolução, que é a competição. Competição. Só que a competição mais menos, lembrou? Lá era menos, porque era dentro da mesma espécie. Aqui a gente usa o quê? Menos e mais. Alguém se beneficiou. Então você tem a competição, como por exemplo, né, entre herbívoros, entre peixes, entre predadores. Então você tem lá uma onça versus um lobo-guará. Né? Você percebeu que eu gosto do lobo-guará. Então o que acontece aqui no caso? A onça e o lobo-guará vão disputar o que nesse ambiente? O território, e vão disputar também o alimento. Obviamente que não disputarão a fêmea, porque são espécies diferentes. Então, território, abrigo, fontes de água, tudo isso eles estão competindo entre eles. Tá? Beleza, pessoal? E evidentemente que o mais adaptado permanece, o menos apto sai, migra ou é eliminado. Tanto que dentro desse processo, nós temos uma análise de um gráfico bastante bacana. De um lado aqui você tem a frequência de indivíduo, quantidade deles. E aqui você tem o tempo. Quando a gente observa uma competição, um aumenta, o outro diminui, um aumenta, outro diminui. Eles estão competindo. Quem vai permanecer? Então você tem lá, né, os indivíduos ficam oscilando e de repente acontece isso aqui, ó. Percebeu? Você tem duas espécies. A espécie A competindo com a espécie B. Ó, sobe, desce. Num determinado momento, você percebeu, a espécie A explode, vai embora, aumenta a população pra caramba. E a espécie B dançou. Então a espécie B, ou ela migrou, não tem como competir, ou ela foi extinta. Vamos pôr morta aqui, isso é uma palavrinha menor. Tá ok? Então, a espécie que perdeu o processo ou migra para outra região e vai viver em outra região, vai competir naquela outra região, ou ela é extinta naquela região.
Nome disso aqui, princípio da... Isso aqui é o princípio da exclusão gaussiana, né? Gauss foi um cara que estudou essas coisas aí. Então, princípio da exclusão. A espécie mais bem adaptada permanece, ela usa mecanismos mais eficientes no processo competitivo, enquanto que a outra não muito adaptada, ela vai migrar ou vai ser extinta. Gente, espero que tenha ajudado um pouco, né? Leia os textos com carinhos das questões, grifa as palavras-chave, alimento, defesa, usa o corpo do outro, e aí com carinho você consegue fazer as suas questões de forma bastante tranquila. Desejo um bom estudo para vocês. Obrigado.